Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar a arquitetura do projeto e como os módulos do sistema se comunicam entre si. Bora ver! Mostrando a arquitetura aqui, começando da parte do Arduino, tudo isso aqui, né, é o módulo que tem do Arduino. Eu utilizo o Arduino Mega, mas as demonstrações que eu fiz de código até agora foram no Arduino Uno. Mas aí depende de cada caso. No meu caso aqui eu preferi o Arduino Mega porque eu tenho a intenção de aumentar bastante a quantidade de sensores e outras funções aqui da casa. Como a gente viu nos vídeos anteriores, por exemplo, a partir dos 74HC, que são as entradas e saídas, por exemplo, a gente consegue reduzir bastante, né, a quantidade de portas. Então eu consigo usar apenas 3 para controlar diversas portas. Mas enfim, mesmo assim eu preferi deixar o Mega mesmo para futuras ampliações com muito mais coisa. Então a gente já tinha visto até nos vídeos anteriores, eu expliquei todos os códigos dessa parte toda aqui dos sensores. Então o código de todos eles rodam aqui dentro do Arduino Mega. Então eu tenho os sensores de umidade e temperatura, que são os DHT11. Eu tenho aqui as entradas de energia, para saber quais fases de energia estão funcionando, né? Fase 1, fase 2. Eu tenho os sensores aqui dos equipamentos meteorológicos, que são o pluviômetro, anemômetro, biruta, e os sensores da caixa d'água e cisterna, que são os sensores de temperatura e os ultrassom, aqui para medir o nível. E eu tenho uma entrada aqui de comandos, que na verdade são os comandos externos vindo pelo servidor, vou mostrar aqui em cima daqui a pouco, via USB. Então esses comandos eles são recebidos via USB aqui. Tem também os comandos que são os dos sensores lá, né, dos touch, mas não estão aqui ainda. Aqui em cima a gente vê o servidor realmente, né? O servidor local, que na verdade é um notebook. Então ele tem uma comunicação serial aqui via USB com o Arduino, na COM 4. Então tem um cabo USB plugado no Arduino. E aí ele fica se comunicando dessa forma. Dentro desse servidor eu tenho diversos serviços. Um deles é esse Sync, é um servidorzinho em Node, é um serviço em Node que fica lá rodando. E ele basicamente faz a sincronização dos dados. Por quê? Porque eu tenho um banco de dados local, mas eu tenho um banco de dados também na nuvem. Então ele fica fazendo essa sincronização. Aqui eu tenho um bot, que também é um servidorzinho em Node. É uma API, né? É um bot simples no Telegram, que ele faz essa comunicação. O que ele faz aqui? Ele fica recebendo e mandando mensagens, ou alertas, né? Enfim, o que ocorre aqui no sistema. É basicamente para eu receber notificação no celular e também executar comandos. Eu consigo mandar comandos aqui no bot e ele executa. Como que ele faz? Ele fica rodando aqui e aí quando ele recebe um comando, ele manda para o servidor, na API do servidor, e aí o servidor executa. Se acontecer algum problema no servidor, por exemplo, acabou a energia, ele vai lá e manda essa mensagem aqui para o Telegram, para o bot aqui, e o bot manda para o Telegram, para quem tiver inscrito no canal do bot no Telegram. Aqui eu tenho o servidor, uma stack aqui que é o XAMPP, que é PHP e MySQL, né? Então eu tenho o site que fica rodando aqui local. Esse é o painel administrativo. E aí eu consigo monitorar através desse site aqui, tem um dashboard e tal, eu até já mostrei isso, eu acho. Mas depois eu mostro com mais detalhes. Então ele fica salvando os dados aqui no banco de dados, né? E eu consigo ter essa interação. Daqui, esse cara, eu consigo me comunicar com o próprio servidor. Então esse cara aqui é o real servidor em Node, que fica aqui rodando e se comunicando com o Arduino. Esse cara ele se conecta no Arduino através do USB e ele executa todas as regras, né? O que ele faz? Ele se comunica com o Arduino, e o Arduino de 10 em 10 segundos manda mensagem pela serial aqui para esse cara. Quando ele recebe, ele tem um módulo aqui de regras, por exemplo. Então ele faz todo o tratamento desses dados. O que ele faz? Ele vê, por exemplo, o nível da caixa d'água está baixo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ir e ligar a bomba. Então ele faz toda essa execução, né? Então eu não me preocupo no Arduino para executar nada. O Arduino ele só fica mandando os dados. Esse cara pega os dados, quando ele recebe, faz todos os cálculos, faz todas as medidas de todas as informações, salva no banco e trata essas informações. Então, exemplo, né? Tá sem energia. Eu recebi aqui do Arduino falando que a fase 1 caiu. E o que esse cara faz? Na hora dele executar as regras, ele vai ver, a fase 1 caiu, o que eu preciso fazer? Então eu preciso, sei lá, tomar alguma ação, trocar o relé lá, ligar o relé para trocar a fase. Eu preciso avisar no Telegram, então ele manda aqui
uma mensagem aqui no bot do Telegram e manda de fato para o Telegram para avisar as pessoas. E assim sucessivamente. Então ele roda diversas coisas aqui, tem scripts e tal. Ele também recebe os comandos, né? Então, por exemplo, eu quero desligar a luz da sala. Então ele recebe aqui, via texto ou de qualquer jeito, na verdade, trata e de fato manda pro Arduino falando, olha, desliga a lâmpada tal. Mas aí o Arduino traduz falando, eu tenho que desligar o relé número não sei qual. E aí ele executa essa função. Então fica essa troca aqui, de fato, e ele fica se comunicando aqui com todo o resto. Aqui em cima, outra coisa. Eu tenho os logs aqui que eu mando para a New Relic. A New Relic é uma plataforma de observabilidade, mas no momento eu desliguei. Depois eu vou reativar. Por enquanto eu estou só salvando no banco e eu estou só visualizando via query mesmo. Mas mais para frente eu vou ativar isso daqui, depois eu até mostro como que funciona. Eu não sei qual é o limite lá, tá, da conta grátis de logs, então eu tenho que verificar isso ainda, mas em breve eu vou ativar novamente. Aqui em cima tem toda a comunicação com nuvem, que é o seguinte, tá vendo aqui, olha? Eu tenho todas as interfaces aqui. Então, o sync ele manda para o servidor na nuvem e o Node ali, ele pega todo o resto dos dados. Esse ping aqui tem uma comunicação com a internet, porque o sync ele tem um ping aqui dizendo, eu tenho internet? Não. Então, eu não vou fazer a sincronização, porque exatamente aqui embaixo, o que acontece? Eu poderia ter um fluxo aqui que eu guardo os dados. Ao mesmo tempo que eu guardo os dados, eu mando para a nuvem. Mas e se acontecer algum problema, como por exemplo eu ficar sem internet? Aí esse cara iria quebrar. Não iria quebrar, mas iria dar um erro. E aí esse log eu só iria ter no servidor local, não na nuvem. Então o que eu fiz? Eu criei esse sync aqui para sincronizar os dados independente do que está acontecendo. Então ele fica salvando os dados aqui, o servidor, beleza, tem um monte de dados. Aí de tempo em tempo esse sync roda. O que ele faz? Ele vai lá na nuvem e verifica. Eu tenho internet? Tenho. Ele vai lá e pega, qual foi o último ID que eu salvei? Tal. Aí ele pega os IDs dali em diante e manda para a nuvem. Tem internet? Não. Então eu não executo nada. E aí ele mantém sincronizado sempre que tem internet e sempre que tem um dado novo. Mas não quebra, fica uma fila aqui. Então ele sempre consegue manter atualizado e eu não perco nenhuma informação. Voltando aqui para cima. Então eu tenho aqui o servidor em nuvem, que também é exatamente a mesma stack que eu tenho aqui. É idêntico, é uma cópia. A diferença é que são dois ambientes. Então aqui ele sabe que está rodando no ambiente local. E aqui em cima ele sabe que está rodando num ambiente em nuvem. No ambiente em nuvem, ele não tem comando local. Então eu não consigo mandar um comando de desliga aí a luz da sala. Por enquanto, né? Essa execução remota é feita de outra forma. Aqui eu tenho um servidor de previsão do tempo, não é meu, na verdade é uma API de terceiro. Eu fiz um cadastro naquele servidor de previsão de tempo, que é aquele que aparece no celular, que mostra como é que tá o dia e tal, daqui a quantos dias vai chover, enfim. E aí eu recupero esses dados aqui. No momento eu pausei ele, porque eu estava só analisando como que eram os dados, eu queria fazer de uma forma mais bonitinha e tal, mostrar os ícones direitinho, então não terminei. Aqui eu tenho o servidor que recebe os dados da energia solar, porque aqui eu tenho energia solar, né? Mas esse cara, ele se comunica direto, eu não tenho nenhum tipo de interferência nessa comunicação. Ele simplesmente gera os dados, todos os dados ele manda direto para o servidor do próprio sistema, então não preciso me preocupar com isso, tá? E ele também sincroniza. A única coisa que eu fiz foi fazer o cadastro lá com eles para eu poder obter esses dados. Então eu não acesso a energia diretamente aqui, eu pego os dados aqui diretamente, eu pego direto do servidor deles. Isso aqui também eu pausei por enquanto, eu não estou salvando esses dados, já que tem eles salvos, né? Eu consigo acompanhar e tal, mas por enquanto ainda não estou fazendo essa sincronização, só fiz o cadastro de teste, mas é dessa forma aqui. Então essa é a arquitetura, é bem simples na verdade. Isso aqui vai sofrer muitas alterações, tem um monte de coisa ainda para adicionar, né? Um monte de sensor e tal. Mas eu achei legal trazer aqui para vocês entenderem e ver como que funciona. Mais para frente a gente vai ver esses sistemas aqui funcionando e ver como que é cada um deles. Por enquanto é isso. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários. Já aproveita e deixa seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.